ele é recurso especial, uma vez que quem decidiu foi o STJ, né? Então, a questão aí, ela pende para uma antinomia entre alguma lei e outra lei, ou a lei infraconstitucional e a própria Constituição Federal, recurso extraordinário, se fosse, logicamente, alguma antinomia em relação à Constituição Federal, e aí estaria naquela competência do artigo 102, né, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, porém está no artigo, a competência está no artigo 104, inciso 1º, da Constituição Federal, portanto, competência do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. Então, esse recurso especial 817 534, ele versa exatamente sobre a questão do poder de polícia, né? Na verdade, uma questão interessante, porque ela é a base dela, a lei infraconstitucional, como eu citei há pouco, trata-se de uma lei local, porém ela tem um interesse geral, né? O interesse é nacional nessa questão da polícia, do poder de polícia no trânsito, em relação aos órgãos de trânsito, aqueles órgãos previstos lá do artigo 21 até o artigo 24 da lei do trânsito, a lei 9.503 de 97, lei 9.503 de 97. Então, vejo que a questão aqui, embora o fundamento tenha sido essa lei local, esse recurso especial número 817.534, trouxe um assunto importante, que é a questão da delegabilidade, né? A delegabilidade do poder de polícia para as pessoas jurídicas de direito privado, né? Pessoas jurídicas de direito privado, aquelas que estão previstas lá no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, e não tem o poder de coerção que tem o Estado, né? Não tem o poder de coerção que tem o poder público. Então fica aquela controvérsia, existe a controvérsia do alcance até onde pode ser delegado esse poder de polícia, conforme prescreve o artigo 78 da Lei 5.172 de 66, né? Poder de polícia, que quando ele é prestado a uma pessoa em caráter individual, indivisível, etc., gera uma contrapartida, que é a taxa. A taxa, conforme prevê o artigo 77 da Lei 5.172 de 66, estava previsto lá no artigo 145, inciso 2º, da Constituição Federal, e taxa difere do que se paga aí a pessoa jurídica de direito público, aliás, direito privado, aquelas do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, à medida que se paga a esse tipo de pessoa jurídica de direito privado, paga-se a tarifa, né, o preço público, como se prevê na súmula 545, a súmula 545 do STF, traz aí essa questão, né? Em que situações deve-se apresentar essa contrapartida, ou seja, pagar esse tributo, no caso da taxa, e em que condições deve-se pagar, então, já que quando não cabe a taxa, pagar o preço público, ou seja, a tarifa, né? Então, a súmula 545 do STF define essa questão. E o poder de polícia, logicamente, é uma das atividades, uma das competências, né? Uma das funções da administração pública objetiva, né? Administração pública objetiva, exercício do poder de polícia, fomentação das políticas públicas, intervenção no domínio econômico e a prestação de serviços públicos de forma direta ou indireta, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Então, o exercício do poder de polícia, na verdade, ele é executado, né? Ele é executado dentro das 3 esferas aí da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, né? Tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, né? Então, gera aí essa questão de vários pontos que são pertinentes à legislação do trânsito. Inclusive, aqui no estado do Acre, nós temos aí, recentemente, tivemos a aprovação da Lei Complementar 388, né, de 2021, que limitou aí as possibilidades de apreensão por falta de pagamento aí do IPVA, né, por falta de pagamento, por inadimplência do IPVA,
como prevê lá o artigo, a lei, o artigo 8º, aliás, são dois artigos, 8º-A e 8º-B, da Lei Complementar número 114 de 2012, né? Lei Complementar número 114, que versa sobre o IPVA. Muito bem. Então, não há a dúvida suscitada nesse recurso especial 817.534 na verdade, pelo que foi levantado aí para ir submetido à apreciação do STJ, nesse caso, já que trata-se de recurso especial, né? Foi a delegação do poder de polícia, né? Delegação do poder de polícia para as pessoas jurídicas de direito privado. Logicamente, nesse caso específico, do trânsito, né? Aquilo que está disposto lá quanto aos órgãos de trânsito, do artigo 21 até o artigo 24, da Lei 9.503 de 97, que é o famoso CTB, né? Logicamente que na medida em que esses órgãos, né, tratam aí você tem as suas competências delimitadas pela lei, né? Então, observado aí o princípio da legalidade, aquele previsto lá no artigo 5º, inciso 2º, da Constituição Federal, né, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí surge essa questão aí, até onde vai essa competência? Será que ela pode ultrapassar o limite da administração pública? Pode ser delegado esse poder de polícia para as pessoas jurídicas de direito público? Então, essa é a tese desse recurso especial, exatamente nesse sentido, né? Uma vez que o enfrentamento dessa tese já se deu aí na instância ordinária e tal, e aí teve como consequência o cumprimento do requisito do pré-questionamento, depois disso, então, submetido ao STJ para a possível análise, o que resultou na decisão desse recurso especial 817.534. No que tange aí ao mérito, né, no que diz respeito ao mérito, é sempre bom assinalar que no sentido amplo, o poder de polícia, ele pode ser conceituado como um dever do próprio Estado. Então, é um dever do Estado, é uma atividade, é uma função, uma competência da administração pública enquanto objetiva. Então, traduz-se aí num dever estatal do limitar-se o quê? Na verdade, qual é o objetivo? O que faz, o que proporciona o poder de polícia? Limita o poder de propriedade, né? Aquele poder de propriedade está previsto lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que nada mais é do que o respeito ao domínio, né, ao respeito à propriedade de usar, gozar, dispor e reivindicar, né? Usar, gozar, dispor e reivindicar, como dispõe o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, e deve ser respeitada, logicamente, como prevê a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Muito bem. E além desse limite ao exercício de determinada propriedade, ou da propriedade no sentido amplo, ainda tem o princípio a ser observado, que é a limitação à liberdade, né? Liberdade em favor do interesse público. Sempre que nós analisamos qualquer tipo de liberdade, pode ser a liberdade de culto, lá do artigo 5º, inciso 6º, liberdade de associação, do artigo 5º, inciso 17, várias liberdade de manifestação de pensamento, que está tão em voga agora, do artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, inspirado lá na 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, né? Então, temos vários tipos aí de liberdades, inclusive gerando aí sérias decisões a respeito da tal de fake news, né? Como se vê aí no julgamento dos inquéritos 4.781 ou 4.828 por parte do STF, o projeto de lei 2.630, né? Já que a medida provisória 1068 não passou pelo crivo do Congresso Nacional, hoje nós temos a votação aí, ou está sendo votado, o projeto de lei 2.630, que versa exatamente sobre a questão da liberdade de manifestação de pensamento, que muitas pessoas confundem, né? Acho que pode falar o que quiser, esquece que tem um limite. O limite é exatamente a honra das pessoas. Então, nós não podemos, ao falar ou manifestar essa liberdade de pensamento,
caluniar as pessoas, nos termos do artigo 138 do Código Penal, caluniar, difamar, lá do artigo 139, injuriar, do artigo 140, né, do Código Penal, ainda estamos sujeitos às indenizações lá do artigo 953, da Lei 10.406 de 2002. Muito bem.